Olá pessoal, então vamos dar uma olhada no que o prognóstico climático, na minha visão, numa análise que eu fiz hoje minuciosa, sobre o que eu espero para o próximo trimestre, observando esse ponto de partida atual. Claro que no caminhar aí das semanas dos dias, a minha visão ela pode mudar, mas à medida que a gente vai trabalhando isso, eu vou atualizando vocês. E a minha proposta é que esse tipo de vídeo de prognóstico climático eu sempre esteja publicando eles no domingo à tarde e na quarta-feira à tarde, que eu acho que esse intervalo é um intervalo legal para a gente saber se tem mudanças ou não na perspectiva sempre para o próximo trimestre. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar quando a gente está fazendo um prognóstico climático é como estão as condições aí da formação do El Niño Oscilação Sul, né, que a gente conhece mais por El Niño e Laninha. Então, quando a gente nota, as publicações do IRI, ele mostra claramente que nós vemos aqui que a tendência é que esse período de neutralidade do Oceano Pacífico, a região 3.4 do Ninho, que é aquela região do Pacífico Central, centro-equatorial, na verdade, ela tem uma tendência a se manter em neutralidade pelo menos aí até o trimestre de maio, junho, julho do ano que vem. Então, essa é a atualização que nós temos e nós vemos claramente que existe essa tendência de neutralidade até a metade do ano que vem. Então, aquelas formações clássicas, o El Niño chove no sul, o Laninha chove no norte e nordeste, por enquanto não está tão evidente e a gente vê que a atmosfera tende a reagir mais com os fenômenos mais próximos dela localmente, como as altas subtropicais do Pacífico Sul, do Atlântico Sul, zona de convergência intertropical, zona de convergência da América do Sul, zona de convergência de umidade, entre outras coisas. Então são fenômenos de grande escala que ajudam, e provocam mudanças de tempo em cima do nosso continente, no caso América do Sul. Quando nós olhamos agora a projeção, a gente vê que apesar de nós termos um estado de neutralidade, a região aqui do Pacífico, a média dos modelos, ela está mostrando a neutralidade, mas com a temperatura levemente acima da média para cada mês. Então, algo em torno aí entre 0 e 0,5, ok? Quando nós vemos agora, eu trago essa figura, eu gosto sempre de olhar ela, porque a gente, primeiro ponto de partida é ver onde estão os sistemas de alta pressão semi-estacionários, a ASPS, que é a alta subtropical do Pacífico Sul, e a ASAS, a alta subtropical do Atlântico Sul, qual é a localização delas. Então, geralmente, elas têm uma localização mais parecidas com o que a gente está olhando aqui, Claro que ela migra de norte-sul, leste-oeste, o núcleo dela. Mas o interessante é que tanto no centro da asas, como aqui no centro da asas, como as EPS, a gente vê esse núcleo mais frio de temperatura da superfície do mar. E existe uma tendência, tem vários estudos, vocês podem pesquisar aí no Google, que eles acabam mostrando que o centro desses sistemas de alta pressão tende a ficar onde a temperatura da superfície do mar ela está mais fria. Então, provavelmente, a ASAS, que vai ser mais interessante agora para a nossa avaliação, o núcleo dela deve ficar mais ao sul da nossa posição do que normalmente acontece. Então, seria aqui mais ou menos em 20 oeste e mais ou menos 40 graus sul. Então, isso é que é importante porque o prolongamento desse sistema pode afetar aqui a formação das chuvas no próximo trimestre e, consequentemente, o regime de chuvas, sobre o país no início do período chuvoso. Então, quando olhamos claramente agora, trago a figura aí do CFSV2, eu até falo, as pessoas me perguntam, o CFSV2 é bom, é ruim, o que é? Eu digo, não. Quando você está trabalhando com qualquer modelo climático, o último campo que você olha é o campo da precipitação. Você tem que olhar sempre alguns outros campos, por exemplo, a pressão aí, o que está a figura da direita, que é aqui o campo de pressão normalizada, que a gente chama. E também eu trouxe aqui um pouco a média trimestral aí das chuvas que deve ocorrer. Então, o que eu vejo assim na minha visão, na minha análise, claro que eu olhei outros campos, mas se eu fosse trazer aqui, a gente ia ficar 4 horas discutindo a previsão climática. Mas o que eu vejo é que nessa última atualização que a gente teve das informações
da média aí do CFS-V2, claramente a gente observa que a alta pressão subtropical do Atlântico Sul, ela está um pouco aqui mais posicionada em torno de 30 a 40 graus sul e aqui próximo a 20, né, o seu núcleo, mas ela acaba se estendendo um pouco e invade um pouco aqui a costa do Brasil. Então ela começa desde aqui da Argentina, tá vendo? Vai, chega aqui até a costa do Nordeste. Isso é interessante, por quê? Porque se esse padrão se mantiver no próximo trimestre em média, claro que nós vamos ter avanços de frentes, nós vamos ter formação de chuva, entre outras coisas. Isso sempre acontece no verão. Mas a intensidade desses fenômenos ou a frequência deles deve diminuir. Então você não espera, por exemplo, para novembro, que praticamente já está contaminado por causa de outubro, né? Outubro você está tendo esse padrão desse prolongamento da alta pressão subtropical atingindo as costas aí da região sul e sudeste e você teve uma diminuição das chuvas. Está chovendo, tá, mas nada tão significativo. E nisso você já vai carregar um déficit, né, uma falta de água no solo para novembro. Então, quando chega em novembro, a gente já sabe que não vai ter uma resposta boa, pelo menos os primeiros 15 primeiros dias aí, as 2 primeiras semanas operativas do mês de novembro, que é praticamente alguns dias de outubro até o fim da primeira quinzena de novembro, nós não devemos ter uma resposta significativa das chuvas sobre principalmente as regiões sul e sudeste. Então eu já carrego esse déficit hídrico para o fim de novembro. Se continuar dessa forma, a alta pressão subtropical atuando sobre a costa do sudeste, né, que vai na verdade desde o nordeste até a região sul do país aqui, claramente o que a gente pode observar é que a gente vai carregar esse déficit hídrico para dezembro e, consequentemente, se não voltar à normalidade, para janeiro também. Então, é o que mostra aqui essa figura da esquerda. Ele mostra que na média trimestral, né, da anomalia para cada mês, fazendo essa média das anomalias de novembro, dezembro e janeiro, a gente vê que toda essa parte aqui central do país ela apresenta um déficit de precipitação e mesmo assim, quando ocorre uma chuva, a gente vê que ela não é tão expressiva, ela não fica tão acima do esperado. Até porque essa época do ano a gente começa a ter uma chuva mais significativa na região central e menos significativa na região sul do país. Então, quando se é esperado chover aqui no sul, por exemplo, 40 milímetros, eu estou vendo aqui que ele deve ficar no máximo 30 milímetros acima. Então eu teria aí 70 milímetros, mas isso não é tão expressivo para essa época na região sul, onde durante o período do inverno vai chover 200, 300 milímetros. Então o valor numérico, né, o valor absoluto dessa precipitação não é tão expressiva. Então o que vimos na verdade hoje é o seguinte, que são os 2 pontos de atenção que nós devemos ter aí para tentar observar algo que vai acontecer em dezembro e janeiro em consequente, né? Porque novembro praticamente já está dado. O prolongamento aí dessa alta pressão subtropical do Atlântico Sul, que atinge as costas principalmente do sul e do sudeste, no próximo trimestre, ele poderá interferir no regime de chuvas sobre o país. Então, isso, se continuar essa previsão, o modelo continuar mostrando isso, e esse sistema, claro, devido àquela TSM, né, temperatura da superfície do mar, anomalia dela negativa e o posicionamento ali em torno de 40 graus, 30 a 40 graus sul e mais próximo do país, e o prolongamento dessa alta pressão atingindo a costa, isso deve interferir sim no regime de chuvas e não devemos ter uma recuperação boa dessas chuvas e consequentemente o que é que a gente tem? A gente tem um déficit de água no solo que deve afetar a formação de chuvas no mês de novembro pelo menos, o início de novembro e pode se prolongar para dezembro. Por que eu falo desse déficit de água e a formação da chuva? Toda vez que a gente tem a formação de nuvens que provoca chuva, uma parte dessa água ela vem do solo, que é aquele solo das proximidades que ela está pelo próprio movimento de evaporação. Se eu tenho uma frente se aproximando, ou um sistema de baixa pressão, ou um complexo convectivo de mesma escala, o CCM,
e esse sistema ele só está sendo alimentado por uma umidade que está vindo através do vento, né, do fluxo de convergência de umidade do vento, e você tem um solo muito seco, esse solo ele não está fornecendo umidade suficiente para formar a nuvem também, na hora que você fizer a soma dessas duas umidades necessárias para a formação da chuva, né, pelo menos essas duas, você acaba não tendo uma chuva tão expressiva e o desenvolvimento tão forte de uma nuvem que traga uma chuva muito boa, né? Uma chuva razoável, consequentemente. Então, se eu acabo arrastando esse déficit de água no solo para o mês seguinte e depois para o mês posterior e assim sucessivamente, eu acabo tendo, né, que cada mês que passa eu não tenho uma formação boa de chuvas, até que essa barreira seja rompida e comece a ter formação de fenômenos de grande escala, por exemplo, escala local, que traga muita chuva. Isso é o que a gente chama de memória de solo e efeito esponja, conhecido mais na hidrometeorologia. Memória de solo, por quê? Porque você acaba carregando de um mês para o outro esse déficit de água no solo e interfere no desenvolvimento dessas nuvens. E efeito esponja, por quê? Porque quando você tem uma chuva acontecendo naquela região, naquela determinada bacia, a maior parte dessa água acaba sendo absorvida pelo solo para tentar sanar aí esse déficit hídrico que a gente tem nessas primeiras camadas do solo ou no lençol freático, por exemplo, ok? Então, na minha visão, a gente vai continuar tendo um padrão semelhante ao que nós observamos em outubro, pelo menos no mês de novembro e o início do mês de dezembro. A partir da segunda quinzena de dezembro já fica um pouco nebuloso a gente falar algo, mas nas próximas atualizações eu tento trazer uma resposta melhor para vocês, ok? Então, agradeço aí a todos que estão assistindo os vídeos. Se você gostou dessa iniciativa, né, nos apoie no Apoie-se, link na descrição. Até porque esse dinheiro ele vai ser usado para pagar o pessoal que faz os vídeos, né, faz toda a parte de criação dos vídeos, formação de conteúdo. E também a gente pede aí que deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos e torne-se membro do canal. Muito obrigado.